Oi, eu sou o Matheus. Eu sou a Dayana. E esse é o Nerd em Treinamento. No vídeo de hoje nós vamos falar do primeiro episódio da série Westworld, que teve início aí na HBO, e é uma série que se mostrou bastante interessante, né? No primeiro episódio tem muita coisa legal aí pra gente discutir, deixou bastante questões, né, pra gente conversar um pouquinho a respeito. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, para o vídeo aqui, vai lá assistir, depois você volta para acompanhar o vídeo, porque senão vai estragar a sua experiência. Tem alguns spoilers aí, que é inevitável, né? Nós vamos comentar o primeiro episódio, então não tem como não falar sobre ele, né? Então, se você já assistiu, fica aí, acompanha o vídeo e vamos lá. Bom, o primeiro episódio tem início com a mulher sentada, né, nua, uma imagem bastante fragilizada, uma mancha de sangue no rosto, e um interlocutor perguntando, né, questões sobre a realidade dela, se ela, né, onde ela está, se ela sabe onde ela está, e ela diz que está num sonho, né, então a gente já é levado a crer que o mundo real, né, para os personagens, os androides, é um sonho, né? Eles estão num sonho ali e a realidade deles, na verdade, é a nossa ficção. Então ela vai sendo confrontada com algumas questões e nisso as cenas vão mostrando logo depois... O decorrer do dia a dia deles, né? Ela despertando, né, no mundo dela, já no Velho Oeste, enfim. E aí tem início, né, ao episódio. Então ele começa fazendo essa transição do mundo real, né, para aquela simulação do parque. E aí a gente já começa a ter várias dúvidas. O que está acontecendo? Aí fala-se de... tem um trem chegando e nós não sabemos ali quem são androides. E né? Quem são os anfitriões. Os anfitriões são os androides. Quem são os anfitriões, que no caso são os androides. Eles vivem ali naquele cenário, né? Naquela cidade, aquele parque montado. Começa o dia a dia da Dolores, quando ela acorda, quando ela desce as escadas com a malinha dela, que ela tá indo pra cidade, né? Quando ela conversa com o pai, e começa aquilo que é sempre a mesma sequência. A gente não sabe ainda, né, que é a mesma sequência. A gente está sendo apresentado para isso a primeira vez, né? E aí mostra esse dia a dia, né, e dá sequência para uma cena de um trem, né, o pessoal chegando. As roupas, assim, a fotografia, assim, é muito perfeita. É uma cidade típica do Velho Oeste, com todas as suas características, né? Então, o trem aquela areia, chegando, aquele sol, aquela poeira, tudo muito, aquelas cores, né? Todo mundo armado, aquelas mulheres com aqueles vestidão, aqueles chapéu, sim, bem característico, bem caracterizado, né? Então passa um sentimento de realidade muito grande. Imagina o pessoal que está sendo levado lá para essa imersão, como que deve se sentir, né? Chegar num parque, num local em que a imersão é total, né? Você está ali quase que vivenciando uma realidade. E aí, a partir daí, uma cena de um rebanho, né? O Ted encontra a Dolores e tem toda uma cena deles, parece que eles já se encontraram antes, né? Ela fala, você voltou, eu sabia que você voltaria e tal. Aí ele pede para acompanhá-la até a casa dela. E no caminho eles param, né, onde que parece eles estão no alto de um vale e lá embaixo é possível ver um rebanho. E aí a Dolores, né, o Ted acha muito interessante como que consegue guiar todo o rebanho para a mesma direção. E aí a Dolores fala uma coisa que chama a atenção. Ela fala, basta identificar o líder, né, e os outros seguem o líder. Então, para onde você levar o líder, os outros vão. E isso ficou uma coisa aberta, né, pra gente pensar, porque o que o primeiro fizer, todos os outros vão acompanhar e vão fazer igual. Então ficou um negócio... será que isso não é já uma metáfora, né, para o que vai acontecer? Ali um dos androides, ou a própria Dolores, né, que nós vamos perceber no decorrer do episódio que ela é especial, enfim, ela acabar, né, levando os outros, né, para um caminho, né? Então tem um líder e os outros vão seguir. E é interessante porque os funcionários do parque chamam os androides de rebanho, de animais. Então fica muito, né, a figura do rebanho ali com essa fala, né, deles
nos leva a pensar um pouco nisso, né? É uma questão interessante aí que talvez seja desenvolvida ao longo da série. Então, aí eles chegando, né, na casa ali da Dolores, quando eles chegam a cavalo, já tá escuro, né, já tá à noite, e eles notam que os animais estão todos espalhados, e ela fica surpresa, porque não era pra estar até aquele horário, né, os animais todos soltos. A porta aberta, as portas abertas. Tudo. Aí nisso, eles ouvem um tiro, e o Ted pede pra ela guardar, e ele vai lá ver o que tá acontecendo. Aí ele chegando lá, ele encontra 2 bandidos, enfim, um deles acabou de assassinar o pai da Dolores, a mãe já está morta dentro da casa. Ele dá um assobio, né? O bandido vira, ele atira, mata os 2 bandidos, enfim. E aí, no que a Dolores chega, a gente é surpreendido por um outro personagem que é introduzido na série, interpretado... Antes de você falar disso, por que será do leite? O personagem que os 2 bandidos, eles têm alguma coisa com leite, né? Porque eles sempre estão mexendo com leite. Depois, numa outra cena, mostra eles novamente falando, com você leite. não tá muito maduro, então toma mais leite, tá em fase de crescimento. Isso é lá na frente, né? Na outra cena. Mas sempre mostra alguma coisa com leite, esses dois, né? Tem alguma coisa, alguma representação aí do leite, enfim. Tem alguma coisa por trás, né? Provavelmente. Então, surge esse novo personagem, interpretado por Ed Harris. Não aparece o nome dele ainda, então a gente chama ele de Homem de Preto, porque ele está vestido todo de preto. E aí tem início a uma fala, né? Ele diz que ele já está há 30 anos vindo ao parque, ainda a Dolores não se recorda dele mesmo, estando mas ela está há diferente, 30 anos, né? Que ela mudou, deram mais coragem para ela, enfim. E o Ted tenta protegê-la, tem uma discussão com o Ed Harris, o Homem de Preto, e ele fala do gatilho, quem é mais rápido no gatilho, e ele ainda dá uma chance, né, pra ele atirar primeiro. O Homem de Preto deixa ele atirar, fala, não, pode atirar primeiro, né, às vezes hoje é seu dia, enfim. E aí ele atira e não acontece nada. Acontece. Né? Então é um primeiro... Ali a gente já fica surpresa, né? Mas por que o cara não morre, né? Os bandidos morreu, o pai e a mãe dela morreu, tal, mas por que ele não tem alguma não é imunidade, atingido, né? Enfim. Aí são vários tiros que não acertam e o Ed Harris vem se aproximando e chega a colocar a arma do Ted na cabeça e fala, vou te ajudar, filho. E o Ted se ajoelha, enfim, vê que não... questiona, né, o que está acontecendo. E aí ele se volta, o Homem de Preto se volta para Dolores e vai arrastando ela para o celeiro, né, numa cena bastante forte. O Ted grita, não, enfim, começa a atirar de novo, não acontece nada. Nisso, o Ed Harris né, perde a paciência, se vira e dá um tiro, um único tiro no Ted, e ele cai, né, começa a sangrar e cai. Então, opa, né, por que um dos personagens não sofre dano algum, né, e o que ele é, né? E aí, né, numa outra cena interessante, mostra um trem, de novo, né, chegando na cidade, e aí mostra o Ted, a Dolores despertando, e a gente tem a noção, então, de que tudo volta. Né? Tudo uma rotina, vai voltar tudo de novo ao mesmo mostra dia. Um piano tocando, automático, aqueles pianos que tocam sozinho, né, e aí começa a mostrar novamente o dia a dia do Ted, né, o Ted chegando no trem, a Dolores acordando, indo aproveitar a natureza, enfim, da mesma forma como ela fez anteriormente. Com o pai, né? Descendo as mesmas falas, e aí a gente vê que é um looping, né? Os personagens estão ali passando por uma rotina que eles têm que passar, e nisso, né, chegam novos hóspedes no parque, novas pessoas, né? Enfim, diferente. E é um novo dia, mas os personagens da inteligência artificial, os androides, vivendo as mesmas rotinas. Muda, né? Nessa cena do trem, ela se afasta e a gente percebe que tem um mapa ali, né, uma simulação do ambiente, da cidade, onde tem né? funcionários do parque ali anotando, observando o comportamento dos personagens, com os tablets, os controles. E aí a gente também é surpreso novamente, né? Nisso mostra esse ambiente fora do Velho Oeste. E aí que a gente, né, cai em si. Tem um contraste muito grande. Que tem pessoas controlando aquela cidade, controlando aquele ambiente. A gente é introduzido a um novo personagem, o Bernard, que é um dos responsáveis pelas programações, pelas atualizações dos androides, né, o comportamento deles, enfim. E ele está ali analisando um androide junto com uma outra funcionária e ele percebe novos comportamentos. Essa né, parte é fantástica. Que a personagem não tinha antes. Bem sutil, né, eles conseguem perceber movimentos. Eles chamam de devaneios. Né, a nova atualização trouxe
um nível mais profundo de consciência, de lembranças para os personagens, tornando eles ainda mais reais. E nesse momento ele é surpreendido por um alerta, né, de que tem alguma coisa errada no parque. Ele vai verificar e a diretora, né, do parque, a Teresa, também aparece pela primeira vez. Ela comenta que deu problema em um dos androides e ele questiona se é no parque, né, diz que não, que é no armazém, né, no estoque. E aí a gente é levado para uma nova cena. Né? Desce todo mundo armado, né? Todo mundo preparado. Você fica, nossa, o que será, né? O que eles vão encontrar? Aí um deles ainda fala, ó, você aguarda aqui que eu vou lá ver o que tá acontecendo, né? Que pode ser perigoso. Eles descem em 83 níveis, se não me engano. A gente percebe a dimensão e uma do coisa negócio. Que é curioso também, que ficou meio assim, que tem bastante água caindo. E eles falam que a refrigeração tá quebrada por algumas semanas. Pode ser que aconteça alguma coisa aí também, por conta né? disso, né? A gente não sabe, é um detalhe interessante. Isso. E aí o Bernard até pergunta por que ninguém arrumou isso, né? Ele falou, ninguém reclamou, né? E o pessoal que cuida dos animais, né, ou do rebanho, tem outras prioridades. Então, de novo, faz essa menção aos androides como um rebanho, como animais, enfim, né? Eles não são humanos. E aí a gente lembra de novo daquela cena da Dolores e o Ted falando do rebanho. Assim, coisa artificial, né, inteligência artificial, a gente pensa num monte de cabo, de fio, de não sei o quê, e ali não, a semelhança é muito próxima ao humano, não dá pra você notar, quando você olha um personagem, você não vai saber diferenciar assim de cara o que ele é, né? A gente conhece o Anthony Hopkins, né, o seu personagem, que é o Dr. Ford, o criador, o idealizador do parque, e ele tá ali conversando com um androide de geração muito antiga, né, um dos primeiros, né, que ele criou. O segundo androide criado por eles, né, e a gente percebe na interpretação do ator os movimentos ainda muito mecânicos, né, remetendo a ser um personagem antigo, né, então ele está ali conversando com esse personagem, relembrando coisas do passado. E na conversa dos dois estão sentados, eles estão bebendo, né, e eles estão falando sobre uma mulher. Aí, né, ele cita sobre o sapato dela, alguma coisa assim, né? Do sapato cereja, algo assim. E aí eles estão ali conversando. E a gente percebe que o Dr. Ford tem alguma coisa no passado, alguma nostalgia, né? Ele vai procurar ali alguma companhia com um androide do passado, que tem aquelas lembranças, que viveu aqueles momentos. E ele é interrompido, então, pela equipe que chega, enfim. Aí ele fala pro androide voltar ao seu lugar, ele, né, vai lá, se deita na maca, cobre, né, ou fecha o zíper de onde ele fica armazenado. E a cena... tem um diálogo curto ali entre o Bernard e o Dr. Ford, né, ele achando muito interessante, o Bernard dizendo que a atualização que ele fez tornou ainda mais interessantes, né? Porque é muito rico em detalhes, né? Por exemplo, nessa parte que você falou da moça, a moça no primeiro episódio, ela colocava a mão, ela falava do cascudo, né? Você não tá cascudo ainda, uma coisa assim que ela fala, e ela põe a mão na boca inteira. E na segunda atualização, ela põe um dos dedos apenas, entendeu? Ela fica mais sensual, é uma coisa sutil, mas uma coisa bem diferenciada. Vai mudando. Que ele percebe, né? Bom, e aí, numa cena onde tá começando um novo dia no parque, né, pessoas chegando, repetindo toda aquela mesma situação. O trem descendo das pessoas, né? E aí, um quadro onde o xerife, né, um enquadramento onde o xerife está procurando voluntários para buscar um bandido nas montanhas. Né, para participar de uma aventura, né? Isso, o Hector Scaton, né? E aí um casal para e acha interessante ir fazer a busca, né? Nós vamos para essa busca, então acompanhando esse casal, e lá o xerife sofre uma pane, né? O androide trava, né? Nós vemos uma mosca andando no rosto dele. O olho dele, né? Mexendo, ele perde a fala. Ele não se importa, né, com a mosca, é algo muito estranho, a gente percebe ali que se trata de um robô, porque ele não tem reação, e aí ele trava, né? O casal que são hóspedes falam, vamos embora daqui, ele travou, e os outros que estão acompanhando, que são androides, ficam, o que aconteceu com ele e tal, você percebe que a reação é diferente, né? A reação do hóspede que sabe que eles são robôs é uma, e a reação dos próprios androides, robôs, eles não sabem, eles ficam perdidos. Deles, né? É tudo limitado, né? Eles têm algumas variações, eles conseguem se adaptar a algumas coisas. Situações. Mas não é muito amplo. Eles têm os limites dele, ele tem um roteiro dele ali do dia, né? Exatamente. Corta para uma cena onde nós temos o Bernard, a Teresa e o Lee, né, que é o roteirista de todas essas tramas do parque, onde eles estão discutindo essa pane,
E aí a gente descobre uma outra questão interessante, que são 2.000 anfitriões, então 2.000 androides funcionando ali, centenas de rotinas, de histórias sendo trabalhadas. E tudo interligadas, né? Tem algumas histórias interligadas. E ela fala que 10%, né? O Bernard fala que 10% já foram atualizados, então a Teresa quer retirar esses 200 androides, anfitriões, do parque. E o roteirista fica a pé da vida. Desesperado. Como você vai fazer isso? Vai quebrar toda a rotina. As tramas são cerca de 12 tramas envolvendo esses personagens. Essas tramas vão ficar furadas, né? Enfim, não vai ter... Como que eu vou dar um jeito nisso? Ele fica bem exaltado. E aí o Bernard, né? É interessante que ele fala que mesmo com esse defeito, a Teresa está muito preocupada em machucar algum hóspede, né? Com esses defeitos. Ela se preocupa com a segurança das pessoas que estão indo para o parque. Ela é responsável ali, né? Então, é natural. E aí o Bernard fala, não, mesmo com esse defeito, eles seriam incapazes de machucar uma mosca. Então, de novo aí, a questão da referência à mosca aparecendo. Uma parte também bem legal é quando tem um grupo de rapazes numa cabana, né, se relacionando com algumas garotas, tudo, e um deles chama a atenção, né? Muito mais que se relacionando. Chama a atenção que o Ted tá lá fora e tem muito mais coisa, né, muito mais locais para mexer após as montanhas, né? Fora da cidade. Um deles fala que ali é o nível 1 do jogo. Tem muito mais coisa pra descobrir. Que a loucura acontece fora da cidade, que o Ted que está ali fora pode levá-los ali, porque ele foi um excelente guia, né? Enfim. E nisso a câmera, né, vem até o Ted e a gente percebe ele ali olhando o horizonte e de novo parado, né? Uma mosca, né, posa no seu rosto e anda, enfim, muito próximo do seu olho e não tem reação de novo. Então, remetendo de novo àquela lei de que eles não podem ferir nenhum ser vivo. Então, mesmo uma mosca que está ali perturbando, para nós seria um incômodo, eles não podem fazer nada. Então, isso, nesse episódio, repete-se muitas vezes se a gente se atentar a esse detalhe, né, da mosca. E vai ser muito importante lá no final, né, essa percepção. Uma das cenas também, a Dolores está pintando, né, um quadro próximo de uns cavalos, num lugar muito lindo, antes das montanhas, né? E chega um casal com uma criança, com um menino, e o menino vai dar alimento para o cavalo junto com a Dolores, e ele percebe que a Dolores não é real. Aí ele questiona ela e ela fica meio, né, indecisa. Meio desconcertada, e logo sai, né? Se volta aos pais do menino e fala, ó, eu tenho que ir embora, tá escurecendo, é melhor vocês irem também, porque tem bandidos nas montanhas. Que tem nas montanhas. Então o menino percebe ali, ele sabe, logicamente, que ele tá num parque, mas é muito difícil distinguir, né, quem é androide e quem é convidado. Será que os convidados, quando chegam, eles recebem alguma marca ou alguma forma de identificar quem ali dentro do parque, né, é um outro convidado ou é um androide? Porque a gente ficou meio em dúvida, né? O menino, ele fala claramente, ó, você não é real, você é um deles. Então isso faz, né, a gente pensar um pouquinho nisso. Como que eles distinguem, né? Eu digo como que os visitantes distinguem quem são os humanos e quem são androides. Num dado momento, o pai, né, da Dolores, o Peter, ele está ali lidando com os animais, enfim, ele acha uma foto caída, né, no chão, ele remexe a areia ali, a terra, e encontra uma foto de uma moça no mundo real. Né, prédios atrás, né, parece ali a Times Square, enfim. E aí ele fica, né, ele estranha muito aquilo, vai para casa, e lá ele fica observando aquela foto. Quando a Dolores chega, ele mostra ela. E ela fala, isso não me diz nada. Ele fala que é estranha a foto. E quando ela diz que não diz nada, ela fica meio estranha. Ela dá uma olhada diferente. Será que ela está falando a verdade? Né? Será que ela já percebeu alguma coisa ali? E ela quer proteger o pai, então ela, né, sabe algo mais que a gente não sabe ainda. Enfim, o pai dela fica pensando ali na foto e a cena, né, corta, mas é uma cena importante. Aí passa a noite, aí no dia seguinte repete tudo de novo, a Dolores desce as escadas com a malinha dela, quando ela vai conversar com o pai dela não fala as falas, né, que não segue o roteiro. Aí ela olha pra ele e ele tá com a foto. Aí ela fala, mas o senhor não dormiu? E ele tá ali intrigado de novo com a foto, aí ele começa a tentar falar com ela, e ele fala que fez uma pergunta que não deveria ter sido feita e que ele recebeu uma resposta que ele não deveria saber. Né? A resposta era algo que ele não podia saber. Né? Nisso a Dolores, ele começa a travar, a Dolores vai
corre, vou chamar o médico, enfim, fica preocupado, chama a mãe dela. Depois a gente acaba sendo levado aí a uma outra cena onde tem a Teresa e o Lee, né, o roteirista, conversando sobre o parque. E aí, nessa conversa, o Lee descobre alguma coisa a mais no parque, enfim, fala que quer dar apoio a ela. E ela fala assim, realmente, os interesses, né, para os hóspedes, né, são diferentes dos interesses dos acionistas, que são diferentes dos interesses da diretoria. Você foi inteligente para perceber isso, mas você sabe quais são os interesses da diretoria? Aí ele não sabe. Ela fala, sua ajuda para mim, o seu apoio é inútil. Então a gente é levado a crer que tem algo mais aí nesse parque. Né? Qual o interesse da diretoria? Então, o que eles estão fazendo ali? Né? Algum experimento, alguma tentativa de desenvolver uma arma, algum controle maior sobre a população, enfim, a gente não sabe. Mas que tem alguma coisa escondida ali, tem. Isso já fica claro nesse primeiro episódio. A gente é levado lá para o salão, né, onde os 2 bandidos que tinham anteriormente assassinado os pais da Dolores estão ali no salão. Eles são da montanha, eles né? deveriam ficar na montanha. Eles descem lá para a cidade por bar. Eles assassinam o pessoal do bar. Todos os outros androides, exatamente. Né? E o mais novo, né, que ele é submisso ao outro bandido, ao Hector, ele está no comando. O Hector está morto lá fora. E a gente percebe que na fala dele, ele fala, não vou morrer, eu não vou, né? E ele toma leite, ele tá com furo no corpo, sai o leite, assim, né, pelo corpo. Aí as 2 pessoas, né? Tem 2 pessoas, 2 hóspedes juntas, elas ali, ficam estão vendo, assustados, chocadas. Em choque. Ele não tem o poder de matar as 2 pessoas, mas acabou com o sonho, com aquilo que a pessoa estão queria. bem traumatizados ali, parece. E aí para tudo, né? Acende as luzes, aí a gente percebe realmente essa noção da simulação, chega uma equipe, começa a desativar, né, e deu algum problema ali muito sério, e aí a Teresa, a diretora, fala, não, nós vamos desativar esses 200 androides que estão com problemas, que foram atualizados, vamos fazer um check-up neles, analisar tudo, e depois a gente vê. Aí o Bernard fala, não, mas a gente só volta, isso é bom porque a gente viu que o problema é a atualização, a gente só reverte e volta eles. Ela fala, não, eu não vou colocar esse bandido de novo para trabalhar aqui. Né? E aí percebe-se que ele saiu muito do roteiro, né? Eles podem fazer pequenas improvisações, mas isso é muito mais que uma pequena improvisação que foi feita ali. Aí quando ele começa essa panha e tudo, né, dos bandidos, tudo matando todo mundo, a Teresa fala com o Bernard, fala assim pra ele, agora você vai lá no Ford e vai contar tudo o que tá acontecendo, né? Tira o dela da reta e fala pra ele lá. Fala, o Ford não vai gostar muito disso, então é por isso mesmo que é você que vai falar pra ele, né? E aí mostra essa cena dele indo falar com o Ford. E ele não quer falar da palavra erro, né? E o Ford fala, você não quer usar a palavra erro, mas foi o erro que foi uma das chaves da evolução pra gente se tornar o que a gente é, né? Então, me permita errar. A gente chegou no limite. Aí fala um pouco da sociedade atual onde eles vivem. Fala, nós encontramos as curas para todas as doenças. Essa parte é incrível. Nós podemos fazer com que os mais fracos entre nós sobrevivam. Vamos chegar num ponto em que a gente vai poder ressuscitar os mortos. Né? A gente vai tirar o Lázaro da sua caverna. E, né, mostra pra gente isso, o estado avançado, né, que essa sociedade está. E o Anthony Hopkins, né, o Dr. Ford, ele diz, a gente chegou no limite, não tem mais nada. Então me permitam os erros ocasionais, né? Então, né, dá a entender, fala, deixa eu brincar um pouquinho aqui com essa realidade, então dá essa sensação de que eles estão brincando meio que de Deus mesmo, né? E é interessante que no filme original de 73, né, Westworld, onde ninguém tem alma. E ali acaba sendo uma realidade, porque os androides não têm alma, mas quem vai pro parque também vai lá para fazer o que quer. Então também tem essa... porque entra qualquer tipo de pessoa, modifica totalmente a história, muito legal. Pode fazer e criar o que quiser. Então essa fala é muito interessante, né? Dá essa dimensão da sociedade e de que é um mundo ali não tem mais. Então a diversão é essa, né? É buscar coisas que você não encontra mais na vida cotidiana. E é muito interessante, então, naquela conversa que o pai da Dolores tem com ela, depois de ver a foto e ficar intrigado, ele se aproxima dela. Ele dá um recado pra ela, né? Segura ela e fala, você tem que sair daqui. Né? O inferno é vazio, os demônios estão aqui. Então, remete muito a esse negócio sem alma, né? Quem está ali. Será que ele sabe que, de fato, ela sofre todas as vezes que
ela acorda e vai passar o seu dia, alguém pega ela para abusar dela, para brincar com ela. Pode acontecer ali com os androides, né? E ele, o instinto dele, a gente percebe mais à frente, né, numa cena, que é protegê-la. Então aquilo, né, dá um choque nele. Ele fala, pô, eu tô num mundo aqui que eu só tô para divertir os outros e será que ele tá percebendo não isso tem que é vida, protegê-la? não tem alma, né? Ele é só uma máquina, só para servir de diversão Então pros é uma outros. cena muito forte, né, chave aí pro desenvolvimento da trama. Então, é como eles têm que remover esses 200 androides, né, que foram atualizados. A Teresa manda o Lee, que é o roteirista, criar uma história, criar uma situação, para poder retirar esses androides para a história continuar, né, seguir o rumo. E nisso que entra o Rodrigo Santoro. Ele entra como, né, como um vilãozão, tal, entra no cavalo com mais 3 ou 4 pessoas, né, junto, né? Ele entra, desce, nisso o Ted e a Dolores percebem, eles se afastam, ficam meio escondido. O Santoro desce, acaba o tiroteio, mata muita gente, muito dos androides ali. Antes de terminar, né, a trilha sonora do tiroteio é meio em câmera lenta em alguns momentos, é uma das melhores cenas do episódio, eu achei, né, assim, pra mim. E o Rodrigo Santoro tá ali, né? Então pros brasileiros ele atua muito bem, orgulho, ele né? tem muita fala. A expressão, enfim, dele, ele consegue mostrar ali várias nuances de interpretação. Tempo reduzido, mas é bem interessante, né? Diferente de outras aparições que ele fez aí, meio que como prêmio de consolação, né? Aí ele tá realmente dominando a cena, chave ali na cena, né? Dominando a cena, como a Diana colocou muito bem. E aí, né, transcorre essa cena do assalto e mostra ali o pessoal, os funcionários ali, o roteirista observando, né, orgulhoso da cena. Ele fala que deu uma... É legal, né, quando ele mexe ali na cidade, a cidadinha, né? Dá um sobe, zoom, dá né, pra meio ver certinho a entrada bar. do bar. E o Rodrigo tem uma cicatriz no rosto, aquela loirinha tem uns machucados aqui, né? As caracterização dele, as roupas dele, muito perfeita. O Rodrigo Santoro assumiu o lugar do Hector, né? Que é aquela dupla de bandido que tinha dado problema. Então ele entra sendo esse personagem, né? Então foi trocado já esse androide. E nisso, né, ele vai dar a fala... Lembrando essa parte, Não. Ela gosta de cortar aí toda hora. Então, falar da fala dele... eu ia falar, eu ia falar do bandido, mas na verdade foi o garçom que virou o pai dela, né? Então, aí o Rodrigo Santoro vai dar uma fala ali, os justos não atiram bem, né? Pena que eles não atiram bem, mas eles fazem muito barulho e tal. Aí ele vai dar uma fala que o roteirista tá todo orgulhoso, esperando. Ele tá esperando. Eu vou dar uma lição, e a lição aí ele toma um tiro, né, de um hóspede, né, aquele que tinha ido caçar os bandidos, ele fica todo orgulhoso, atira no personagem. O personagem cai, já atira na loirinha, né, na comparsa dele ali, do bando. E aí ele fica todo orgulhoso, até a mulher dele fala, olha como ela se estribuchando lá. Né, e gosta de ver a dor ali. Então tem esse negócio do sadismo, né, as pessoas que vão ali no parque tem muito disso. Então ali volta pra noite, né, mostra ali os dois hóspedes, né, o casal tirando foto com o corpo, né, do Hector e da sua comparsa ali no caixão, com cartaz de procurado, enfim, né. E aí a cena volta para Dolores e o Ted tomou um tiro ali no tiroteio, né? E ele tá ali, morreu de novo, então a gente percebe que a rotina dele é meio que... né? Toda noite ele morre. Nunca, né? E os personagens que o ator fez sempre, né, acaba tendo um papel meio... O Ciclope morre lá nos X-Men. Ele é marido da Lois Lane no Superman, o Superman acaba ficando com ela, ele fica de lado, então, né, aí ele morre sempre, não tem muita sorte, né. Então, voltando, remete ali para uma funcionária do parque, desativa a Dolores, isso vai ser um sonho, né? E tal. Ela está caracterizada, essa funcionária, então a gente percebe que eles estavam infiltrados ali também. E aí desliga a Dolores, fala, tem mais um aqui. Ela, né? Vem assim e avisa, né? Mais dois. Sai do parque, volta pra cena lá do laboratório, lá pra central de controle do brinquedo. Mostra eles na maca, né? Mostra os androides sendo retirados. Fala, os 200 já estão aqui. Aí vai pras análises, né? O que tá acontecendo, enfim.
E aí, né, mostra uma cena da Dolores sendo interrogada e a gente entende que é o início do capítulo, do episódio, né? aquelas perguntas, né, se repetem. Então, provavelmente, aquilo já tinha acontecido, né, ou está acontecendo agora, né? Será que ela já passou por isso? Né? A gente ficou meio... Dá para ficar meio confuso aí. Será que era só uma questão de edição, né, colocaram ali para ter uma introdução, ou de fato aquele interrogatório, porque mudam algumas falas, né? Se vocês prestarem atenção, tem algumas falas que são ditas no primeiro interrogatório, no segundo é um pouco diferente. Aqui ele já pergunta do pai dela também. O seu pai mostrou uma foto, o que essa foto disse para você? Isso não tinha lá no início. Então será que é um outro interrogatório? Isso já aconteceu numa outra vez? Né? Ou será que não? Ou será que de fato era só uma questão de edição? É uma dúvida que ficou aí. Aí o Ford, ele é chamado, né? Falaram que teve um dos androides que estavam dando problemas. E é o pai do Dolores, né? Era o Peter. Peter tá sentado e o Ford chega, senta e a Teresa tá junto. Aí ele pede de uma forma educada, ele pede pra Teresa se retirar. Fica só ele e o Bernard conversando com o androide. Aí pede pra iniciar, o androide liga, né? E eles começam a conversar. Aí no meio da conversa ele percebe que o Android tá diferente da configuração, né? Pede pra ele acessar a configuração anterior dele. Aí a gente percebe que na configuração anterior ele se comporta um pouco melhor. Pergunta qual que é o seu... Né, o que move ele, quais são suas prioridades. Aí ele diz que é cuidar do gado, do rancho. Da família. Aí fala qual da família e fala qual é a sua principal, né? Sua principal prioridade. É proteger a Dolores, né? Cuidar dela. E aí nisso ele começa de novo a ter alguma pane, né? Relembrar de alguma coisa, começa a citar Shakespeare, tá? Shakespeare. Aí, a partir daí o Ford começa a perceber que ele está acessando memórias de outras funções, que ele já foi xerife, ele já foi professor. Primeiro ele foi professor, aí depois ele virou xerife, né? E depois ele virou pai de Dolores. Ele ensinava sobre um culto, enfim, canibalismo. Então ele fala, tem umas falas fortes, ele diz no final, né, depois que ele volta para sua nova configuração. Parece que ele tá questionando, pensar, as coisas. E aí o Dr. Ford pede para ele voltar à sua configuração atual, ele volta e aí ele fala, né, pergunta qual é o seu itinerário, né? Qual é o seu nome? Ele fala uma rosa branca, alguma coisa assim. Qual é o seu itinerário? Aí ele começa a perguntar, ele já não responde ali, ele já começa... Aí ele fala, encontrar meu criador. Daí ele fala, o que você diria a ele? Seu dia de sorte. Hoje é seu dia de sorte, então, o que você diria, né? Aí ele diz que ele vai se vingar, ele não sabe ainda de que forma, mas que por mãos mecânicas e sujas a vingança virá, e que eu não sei ainda como vai ser, o que vai ser, mas eu vou ser o terror sobre a Terra, alguma coisa assim. Então, né... E ele levanta, ele tem um movimento que não está programado, meio que parece que ele vai atentar contra a vida do doutor, mas ele, né, é refreado. Então, o episódio finaliza, né, com aquele interrogatório, retomando aquele interrogatório da Dolores. Nisso vão passando várias cenas, mostrando os personagens ali principais, né, o Ed Harris, o Homem de Preto, com o escalpo do croupier, que ele sequestrou ali no bar. Tirou o sangue dele, mas deixou... e diz que existem conhecimentos em civilizações antigas e que está na hora de descobrir se ele tem algum desse conhecimento. Tira o escalpo, né, corta a tampa da cabeça aqui do croupier e mostra ele cavalgando, indo embora, né, com isso no cavalo, né, com essa parte, né, do escalpo. E mostra no interior tem um símbolo, né? Como parece um mapa, alguma coisa. É uma coisa diferente. Que provavelmente nós já vimos aí a chamada do segundo episódio, vai mostrar um pouco mais, né? Ele aparece de novo, né? Um símbolo muito parecido na terra, numa mesa, né? Enfim. Então tem alguma coisa aí. Ele fala que ele quer acessar um nível mais profundo do jogo. Até porque já faz 30 anos que ele tá ali. Parece que ele tá tentando fazer alguma coisa, mexer na estrutura do jogo, porque ele quer ir mais a fundo, né? Exatamente. E aí nisso, né, que vão mostrando, mostra o Ted voltando de novo com o trem, chegando. E aí, de novo, esse
esse interrogatório acontecendo com a Dolores. Então, da mesma forma que inicia o episódio, ele termina, né? Isso é legal. Inicia nesse interrogatório com essas falas. É bem fechadinho e o primeiro termina episódio, né? assim. E uma questão chave ali é que, né, o funcionário do parque pergunta: você já mentiu para nós? E ela diz não. Né? Você seria capaz de machucar um ser vivo? Não. E aí ela fala, mostra... não, claro que não. Claro que não. E aí mostra ela de novo lá no dia a dia dela. O pai dela já não é mais aquele ator, aquele personagem, é o dono do bar, né? O atendente lá do bar, do salão. Ele fala a mesma fala exatamente para ela, né? E aí nisso a mosca pousa em seu pescoço, né? Remetendo de novo essa questão da mosca. Só que dessa vez, em vez dela ficar impassível, né? Deixa ali. Não, ela se incomoda e ela dá um tapa matando a mosca. Então ela feriu um ser vivo. Bom, e aí, né, nessas cenas que estão sendo mostradas, o Peter, o pai da Dolores, também está sendo guardado lá no estoque. Né, e ele tá com um semblante, né, que o olho dele parece tá que ele tá meio triste, né? Ele tá com algum sentimento. Eu não sei se é impressão, mas dá essa... Pela cena ser triste também, talvez a gente tenha essa impressão, não seja nada. Mas o Bernard para do lado dele e sussurra alguma coisa que a gente não pode ouvir, né? O que será que ele falou ali? Né? Então fica uma questão aí a ser respondida. E na verdade tem muitas outras. A gente percebe que a Dolores tem uma fala, né, muito importante que diz que ela é a mais antiga do parque. Ela já foi consertada tanto que ela parece nova, que ela é especial. Então será que ela já passou por situações parecidas, assim, de começar a recobrar a memória, aí o pessoal vai lá e dá uma, né, mexe? Ou será que porque aquela questão do interrogatório está acontecendo no início, aí no final é com uma fala diferente, mas ela está com sangue no rosto da mesma forma? Será que era simplesmente continuidade do interrogatório ou era uma outra vez? É uma questão assim, que dá para debater isso assim por vários minutos. O pai dela começa a dar pane, ela começa a perceber, ela vai buscar o médico, lógico, mas ela sempre no primeiro episódio mostra muito ela entrando em questões assim, algumas faces que ela faz, mas ela tenta engolir aquilo, ela tenta mostrar transparência, fingir que nada tá, né, atormentando ela. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, encerramos aí a análise, né, os comentários do primeiro episódio de Westworld, tem muito mais por vir. Então, assina o canal, compartilha com seus colegas, deixe seu comentário aí, tem muitas questões que a gente tem para explorar aí, então dá para a gente discutir um pouquinho, né? Então, fica ligado nos próximos vídeos que nós vamos trazer muito mais aí de Westworld. Valeu!